Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para poder falar um pouco sobre o jogo de hoje do Vasco. O Vasco vence aí o Vitória lá no Barradão, um jogo muito difícil e é a oitava partida aí que o Vasco não perde os seus jogos. Então, sim, já são 8 partidas invicto e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Alguns jogadores que entraram, jogadores que começaram a partida, quem foi bem, quem não foi. E já tem uma notícia também para trazer para você: o Vasco fechou com o meio-campo de Portugal. A gente vai falar um pouco mais, fazer uma análise no outro vídeo sobre ele. Então, já fica ligado aí, porque tem novidade no Vasco chegando essa semana. Então, a gente vai falar sobre o jogo no contexto geral. O Vasco começa o jogo ali sofrendo demais na frente da área, principalmente. Acredito que naquele primeiro momento ali o Vasco até, devido à formação que o Rafael Paiva entrou, o Rafael tem testado várias situações, e no segundo tempo, como sempre, o Vasco evolui e consegue chegar ao gol. É isso aí que a gente vai conversar um pouco aqui agora com vocês. Mas antes disso, quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente. A gente tem a meta de chegar a 1.500 inscritos, e o YouTube precisa oferecer o nosso conteúdo para vocês. E para que isso aconteça, eu preciso da ajuda de vocês no like, preciso de ajuda de vocês na inscrição. É apenas um botão aí, ó. Clica aí embaixo, dá essa moral para a gente, compartilha com os seus grupos, aonde você estiver, da onde você for, e deixa nos comentários aí também para a gente se o trabalho está indo bem ou não, beleza? Então é isso. E também siga as nossas redes sociais lá no Instagram, no @papo.d.vascaíno. A gente tem aqui também no nosso canal, toda terça e toda quinta, na terça bancada, né, vascaína aqui no Papo na Bancada, e na quinta-feira a gente tem sempre o Papo na Live, onde a gente sempre traz alguém aí muito relevante para o Vasco de alguma forma, ou que vem trazer algum assunto relevante para o futebol de maneira geral, mas principalmente falando muito de Vasco da Gama, beleza? Vamos lá então. O Vasco hoje jogou aí pelo Campeonato Brasileiro, o jogo das 18h30, né, das 16h30, na verdade, não, 18h30, isso aí, às 6h30 da noite. E a gente começou um jogo ali bem truncado lá. A gente sabia que o jogo, sem dúvida nenhuma, seria muito difícil para o Vasco. A gente estava contando ali até com um ponto já, tendo em vista como que a postura do Vitória é dentro do Barradão, mas o Vasco inicialmente começou sofrendo bastante. O Léo Jardim vindo ali, fazendo belas defesas no primeiro tempo, salvando o Vasco. A realidade é essa. O Vasco entrou ali com uma formação com Ryan também à frente, Emerson Rodrigues, Verratti e o próprio David. Então, essa formação eu acho que contribuiu significativamente para que as bolas de frente de área ali, aonde deveria estar preenchido com os volantes, não aconteceram. Então, houve muito chute de fora da área ali. O Matheus Carvalho ficou no banco, entrou o Sforza ali como titular, junto do Hugo Moura, que, por sinal, mais uma partida muito regular do Hugo Moura. O Sforza até tentou fazer alguma coisa diferente, mas acabou não conseguindo ter efetividade aí nas suas jogadas, né? Então, assim, teve alguns momentos que ficou perdido. A gente teve o retorno também do PH para esse jogo, tendo em vista que o último jogo da Copa do Brasil ele não participou. Então, o PH entrou ali, entrou também muito bem. A gente sente muito a falta do PH ali para aquelas jogadas de fundo, para aquelas jogadas de recomposição. E o Vasco, primeiro tempo, conseguiu ali equilibrar as ações no final do jogo, basicamente, no final do primeiro tempo, aos 40 ali, e o tempo de jogo vira 0-0. No segundo tempo, com as mexidas que o Rafael Paiva fez, trouxe o Payet para dentro de campo também, tirou o David, botou o Jean David ali, e assim, cara, essas mudanças que o Vasco fez, sem dúvida nenhuma, ajudaram e contribuíram demais para que o Vasco evoluísse e conseguisse ali chegar ao gol. O Vasco criou algumas jogadas. O Jean David ali, a gente tem que falar dele, por sinal, a segunda partida dele, uma partida assim, tecnicamente de excelência, onde ele conseguiu controlar as jogadas, conseguiu no 1 contra 1 ali também passar em algumas jogadas, recebeu, esperou a falta, tocou bola, lançou, ele não errou nenhum passe, tá? Seja de média ou longa distância no jogo. Então, assim, para um cara que chegou ontem e que a gente estava aí pensando que poderia ser para compor elenco e tudo mais, é um cara que está pedindo passagem, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito o Vasco.
e eu acredito que em breve a gente já vai ver ele como titular do time do Vasco da Gama, beleza? Aí a gente vai vendo o Payet jogando ali também. Se eu for falar para você que foi uma partida absurda do Payet, para mim não foi, mas tecnicamente o Payet define em qualquer momento, seja numa batida de bola, seja como ele fez no segundo tempo, o Vasco já estava vencendo de 1-0, ele coloca uma bola no meio campo ali, numa bola que ele rouba e quase faz um golaço. Teria que ter entrado aquela bola, sem dúvida nenhuma, seria ali um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro nesse ano, mas enfim, a bola foi para fora. E o Payet, ele é muito inteligente, né? Ele não precisa de muita jogada. Então a gente tem que entender o jogador que é o Payet, não por correr, não por estar em cima da bola, não por estar competindo ali em cima o tempo inteiro. E ele não vai ser esse jogador, não espere isso, mas ele vai ser um jogador que ele decide a todo e a qualquer momento, como foi na própria batida de escanteio. O Vasco tem um escanteio ali aos 18, basicamente, do segundo tempo, e o Payet bate uma bola com excelência no segundo pau, aonde o João Vitor sobe ali quase na marca do pênalti e acaba ali colocando a bola para dentro, 1-0 Vasco. Primeiro gol do João Vitor aí no time do Vasco, uma impulsão absurda. A zaga do Vasco também não sofreu tanto assim. Foi como eu disse, eu acredito que o Vasco vem amadurecendo essa questão, conseguiu segurar o jogo no segundo tempo e teve chance até de fazer mais de um gol. O Paiva substitui o Leandrinho ali, coloca o Leandrinho no lugar ali do David, acaba tirando o David e colocando o Leandrinho como ponta. E o Leandrinho tem rendido bem, cara, nessa posição. Tem me agradado muito o Leandrinho ali, entrando por aquele lado de campo, fazendo ali umas jogadas de excelência. A primeira bola que ele pega, ele logo vai pro 1 contra o zagueiro do Vitória, passa e acaba chutando e o goleiro defendendo. Então, assim, o Leandrinho é um cara de extrema importância, tanto na lateral quanto na ponta ali. O Paiva tem que mantê-lo. O time tem amadurecido, isso é nítido em qualquer momento que a gente olha, a gente vê um amadurecimento do Vasco. O Vasco está acreditando que é possível hoje estar em 8º colocado no Campeonato Brasileiro, brigando ali, sem dúvida nenhuma, pelo G7, pelo G6 ali, quem sabe, porque o Vasco tem capacidade para isso e tem mostrado isso. A evolução do Vasco nesse período tem mostrado isso. Em contrapartida, a gente também tem o mercado de transferências, onde o Pedrinho tem tentado aí equilibrar as ações, repondo jogadores, principalmente para a perca do Adson, para a perca de outros jogadores aí, e a gente tem que valorizar muito essa pedida aí do Vasco, né? O Maxime Rodrigues, ele vai chegar aí no Brasil na quarta-feira. É o novo reforço do Vasco, como a gente já disse aqui, o GE.com noticiou isso em primeira mão, e logo as documentações já estão acertadas. Parece que o jogador assinou lá um pré-contrato, já está aqui esse pré-contrato assinado. Com isso, o Vasco consegue registrar o jogador ali até o fechamento da janela de transferências. O jogador chega na quarta ao Rio para fazer exames e assinar com o clube aí um contrato de 100% dos seus direitos, né? O Vasco tira o jogador do time de Portugal e vamos ver como é que ele vai se adaptar ao Brasil, como é que ele vai reagir aos jogos do Vasco. Eu espero que a gente tenha aí um grande meio-campo, assim como foi o Paulinho no ano passado, assim como foi o Adson, até onde a gente pôde contar com ele antes da lesão. E o Vasco vem nessa pegada aí. O Rafael Paiva, mesmo em sua entrevista coletiva, disse que o time tem tido um amadurecimento bom dentro do contexto dos jogos, e ele disse também sobre algumas questões referentes ao Vasco aqui. Vamos ver se a gente acha aqui, para a gente poder dar uma lida e trazer para vocês aí a entrevista coletiva do Rafael Paiva. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver o que ele falou, né, diretamente aí sobre as questões referentes ao 1-0 aí contra o Vitória. Então, o Vasco vem de uma ascensão de 8 jogos, sem perder, né? Porque isso que é o importante. O Vasco vem de 8 jogos sem perder, e a gente precisa valorizar esse momento do Vasco. O Vasco briga assim em cima, briga em cima da tabela, e o Vasco consegue ali boas, né, situações referentes a esse jogo truncado, esse jogo de times grandes. O Vasco agora tem aí 10 dias, 12 dias para trabalhar na data FIFA. Os jogadores terão folga a partir de amanhã, quando chegar ao Rio de Janeiro, né, na parte da tarde, metade do dia,
e na terça e na quarta também terão de folga, retornando aos trabalhos na quinta-feira, já avisando aí o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o jogo de volta. Esse jogo vai acontecer no dia 11/9, né? Então, amanhã, dia 2, o Vasco tem essa semana toda para trabalhar e vai folgar os jogadores até quinta. Acho muito justo essa folga aí. E na quinta, retomando o trabalho, o Vasco vai ter quinta, sexta, sábado e domingo, e o restante dos outros 3 dias aí para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que, por incrível que pareça, hoje também o Atlético perdeu aí pro Palmeiras dentro da sua arena. O Atlético não vive um bom momento e isso, o Vasco tem que saber aproveitar isso de muito bem para a gente poder aí estar fazendo um bom jogo de volta e classificando na Copa do Brasil sem dúvida nenhuma, chegando às semifinais. Rafael Paiva disse sobre amadurecimento na sua entrevista coletiva, falou que o time está mais maduro e que ele espera que isso realmente evolua cada vez mais, porque o Vasco tem buscado coisas grandes. E a gente acredita nisso, sem dúvida nenhuma. A gente, como torcedor, fica muito feliz com o trabalho do Rafael Paiva. Fico muito feliz também com o Pedrinho estar indo aos jogos, como foi no Barradão, acompanhando o time de perto. Acho que o presidente é isso, tem que estar perto dos jogadores. É um cara que entende o Vasco e eu tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, coisas boas virão. O Vasco, além do Máximo Rodrigues, que é o meio-campo, ainda quer fechar com o zagueiro aí antes de amanhã, né? Tem 2 engatilhados aí. Vamos ver se o Vasco vai trazer alguma notícia sobre isso. Mas o fato é que o jogo de hoje foi de suma importância. Então pode botar aí o primeiro tempo na conta do Léo Jardim e o segundo tempo o Vasco equilibra as ações, volta para o meio-campo ali mais compactado e o Vasco consegue começar a armar ali as jogadas com os seus três atacantes tradicionais. A gente tem um retorno ainda do Coutinho, que não foi para esse jogo, como a gente sabe, para poder não desgastar o jogador na viagem. Então o Coutinho continua no Rio fazendo os seus trabalhos, para que ele volte bem contra o Atlético Paranaense também, porque a gente precisa do Coutinho 100% nesse jogo de volta da Copa do Brasil, que é muito, mas muito importante para a gente. Se o Vasco for o campeão da Copa do Brasil, a gente não vai precisar contar com o G6, com o G7, com o G8, porque a vaga na Libertadores já está garantida. Porém, o Vasco tem que lutar no Brasileiro ali para a gente chegar ali dentro dos 6, porque parece que tem uma grana aí também, tem uma premiação sobre isso. E se o Vasco não consegue a classificação também na Copa do Brasil, esse G6 pode virar um G7, um G8 ou até mesmo um G9, dependendo das combinações de resultados e dos campeões das competições que estão aí, a Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. Então, essas foram as notícias de hoje do Vasco da Gama, do nosso pós-jogo. Quero que você deixe aí o comentário o que você achou do jogo de hoje também, deixa o que você espera do Vasco para as próximas rodadas. Esteja conosco, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, por favor, me ajude a chegar aí a 1.500 inscritos, a gente precisa chegar a essa marca, é a segunda marca que a gente colocou aqui. Tenho certeza que vocês aí de onde vocês estiverem vendo, vocês vão estar gostando do nosso conteúdo e nos ajudando. Então, até a próxima, se Deus quiser. Amanhã a gente tem um vídeo aí também falando um pouco sobre a lesão do Adson, a gente vai tentar fazer uma análise sobre o Máximo Rodrigues também, para a gente poder trazer quem é esse jogador, para que você, vascaíno, entenda e consiga assimilar esse jogador como realmente ele é. Tamo junto, saudações vascaínas, fiquem todos com Deus e até a próxima.